Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, a compulsão pela leitura impede o desenvolvimento do pensamento próprio. Arthur Schopenhauer, ele pensava exatamente assim, e ele expôs esse seu pensamento num livro chamado A Arte de Escrever. Mais ainda, ele achava que a leitura em demasia desacostuma a pessoa da clareza e da profundidade necessárias para a compreensão verdadeira daquilo que se lê. Bom, de qualquer maneira, a pessoa que se preocupa com o seu desenvolvimento intelectual sabe que ler é algo indispensável. A inteligência não se desenvolve sem leituras. Nos livros encontram-se os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Nem mesmo a internet, com toda a sua extensão de informações, suplantou a profundidade que apenas pode ser encontrada nos livros. Então, entre a necessidade dos livros e o perigo da compulsão por eles, qual deve ser a medida da nossa leitura? Em outras palavras, quantos livros nós devemos ler? 12 livros por ano, por exemplo? Um por mês? Ou 30, 50, 100 livros por ano? Qual é a quantidade ideal de livros que nós devemos ler que permita que haja o nosso desenvolvimento intelectual e ao mesmo tempo não prejudique o nosso desenvolvimento pessoal? Bom, antes de tudo é preciso dizer que a quantidade de livros que se lê não é indicativo absoluto da formação intelectual de uma pessoa. Há gente que lê muito e é sábio, inteligente, mas há também quem lê muito e continua estúpido como sempre foi. Portanto, o número de livros lidos por si só não torna ninguém mais inteligente, mais sábio, mais conhecedor. Por outro lado, uma coisa é certa: sem leituras não é possível ter conhecimento substancial de nada, tá? Por isso, apesar de ler não ser indicativo absoluto de conhecimento, é certo que não ler é certeza absoluta de ignorância. Portanto, isso não tem dúvida. Ler é indispensável. Mas antes de nós falarmos sobre a quantidade de livros que devemos ler, deixa eu falar um pouco sobre a qualidade desses livros. Não é porque um livro foi publicado que ele passa a ter automaticamente algum valor que faça valer a pena dispensar tempo para lê-lo. Sertilange dizia que livros existem por toda parte, mas só bem poucos são indispensáveis. A verdade é o seguinte: nem todo livro merece ser lido. Os livros não têm valor em si mesmos e a maioria eu considero realmente irrelevantes. Eu não vejo nenhum problema em perder 2 horas da vida assistindo um filme ruim, por exemplo. Ninguém vai morrer por isso. Mas ficar uma semana, um mês com um livro que nada acrescenta, aí eu já acho demais. É muito desperdício de tempo e energia. Dá para ver que eu não acredito nem um pouco nessa ideia de que toda leitura tem sua utilidade. Que o importante é ler. Que só de ter o hábito da leitura isso já é algo positivo. Besteira. Tem livros que não servem para nada, absolutamente nada. Pior, tem livros que são realmente prejudiciais para quem os lê. E entre estes, o menos pernicioso faz pelo menos você desperdiçar um tempo precioso de sua vida. Por isso eu digo, não perca tempo com livros que não lhe acrescentam nada. Todo livro, para valer a pena ser lido, precisa apresentar algo de substancial. Se o livro não provocar no leitor nenhum acréscimo intelectual, moral ou espiritual, ele não serve para nada. Todo livro que você lê tem de lhe tornar uma pessoa diferente, tem de fazer algum acréscimo em você em alguma medida. Se ele não tem poder para fazer isso, esqueça-o. Agora, entre os livros que merecem ser lidos, nós chegamos ao ponto que estávamos buscando até aqui. Quantos livros devemos ler? Com qual frequência nós devemos ler? E a resposta a isso é muito simples.
leia o máximo de livros que puder, tá? Eu não compactuo com a ideia de moderação nas leituras. Eu não acho que existe um limite para o número de livros que se deve ler em um determinado período. Se o conhecimento está nos livros, quanto mais livros eu ler, mais conhecimentos eu vou ter. E se ter conhecimento é bom, quanto mais conhecimento eu tiver, melhor. Portanto, leia. E leia sem moderação. No entanto, não é porque eu acredito que você deve ler o máximo de livros que você puder, que isso deve ser feito de qualquer jeito. Tá? Mais importante do que o número de livros que você lê é como você os lê. Porque ler o maior número de livros possível só tem sentido se essas leituras tiverem algum resultado na sua vida. Então, por isso é que eu vou dar alguns conselhos que eu considero importantes. Primeiro, não se deve ler por compulsão, mas com objetivo. Aquela crítica que eu citei no começo do vídeo, do Schopenhauer, em relação à compulsão por leituras, vai nessa direção. Ele ali está falando dos chamados eruditos que leem muito, mas que leem quase como um fetiche. Leem como se ler fosse um vício, uma mania, mas não com método, não com objetivos claros. Eles acumulam informações, mas não conhecimento. Portanto, é importante ler sabendo por que se está lendo tal livro, o que se está buscando e qual o interesse que lhe move na direção desse livro. Tenha objetivo. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é: toda leitura deve conter algo de relevante. Às vezes, até preciso suportar uma parte do livro até encontrar algo de relevante lá dentro. Mas todo livro tem de oferecer algo que faça algum sentido. Eu mesmo não tenho mais nenhum pudor de abandonar um livro quando eu percebo que ali não tem nada que me interesse. A vida é muito curta para nós desperdiçarmos com leituras inúteis. Por isso, não perca tempo com elas, tá bom? O terceiro conselho: não adianta ler um conteúdo relevante se esse conteúdo não for bem absorvido. Por isso, toda leitura deve ser acompanhada de sua devida reflexão. Nesse sentido, Serge Lange falava da importância da solidão para a vida intelectual, da importância do tempo para que o que é lido possa ser deglutido. Eu sei que isso é meio clichê, mas ler muito sem a devida reflexão dá congestão. A questão é encontrar um equilíbrio entre leitura e meditação. Portanto, leia, mas sempre deixe um tempo para a reflexão sobre o que foi lido. Torne a leitura realmente frutífera. Deixe aquilo que o livro tem a oferecer fazer aquilo que ele se propõe fazer dentro de você, tá bom? E o último conselho, o quarto e último conselho é: para absorver bem um conteúdo, é necessário você estar concentrado. Portanto, apesar de ler o máximo que você puder, leia apenas na medida em que a compreensão do conteúdo do livro esteja acontecendo plenamente. Não adianta nada ler com voracidade, porém com uma compreensão insatisfatória daquilo que você está lendo. É por isso que eu alterno bastante as minhas leituras. Tanto entre livros, que assim eu evito aquele enfado que às vezes pode acontecer quando nós ficamos presos a um livro apenas durante muito tempo. Então eu gosto de alternar as leituras. Mas também eu gosto de fazer pausas na leitura de um mesmo livro. Eu não tenho nenhum problema, por exemplo, de ler só 3, 5 páginas de um livro e parar. E depois retornar a esse mesmo livro. Pode ser que eu leia num dia 100, 200 páginas. Pode acontecer às vezes numa tacada só. Às vezes num dia que você está inspirado, que você está conseguindo compreender bem tudo, aquele livro está falando fortemente com você, pode ser que você consiga ler bastante páginas de uma vez só. Mas eu não vejo nenhum problema de, se você tiver que ler poucas páginas, parar um pouco, voltar, ler mais umas poucas e continuar assim.
para manter essa atenção e a boa absorção do conteúdo. Eu não vejo problema algum nisso. O que eu não faço mais é o que eu fiz durante muito tempo, que é ficar caindo em cima de um livro, fazendo assim um esforço descomunal para tentar entender, tentar prestar atenção naquele livro e, no fim das contas, mesmo com todo esforço, ter entendido muito pouco. Ou seja, desperdiçar energia assim, de maneira gratuita. Claro que muitas vezes é preciso esforçar-se para compreender o conteúdo de um livro. Eu não sou daquelas pessoas que entendem que a leitura deve ser sempre prazerosa. Pelo contrário, ela é muitas vezes uma verdadeira batalha. Mas ainda assim, esse esforço só é válido se dele resultar uma boa compreensão daquilo que está lendo. Se não resultar nisso, é apenas esforço desperdiçado. Por isso, só aceito continuar lendo se eu perceber que eu estou conseguindo me concentrar. Sem isso, não tem acordo, de jeito nenhum, tá bom? Então, em síntese, leia o máximo de livros que você puder, mas faça isso na medida em que sua leitura seja feita com objetivo, seja uma leitura relevante, seja uma leitura concentrada e que a absorção do conteúdo lido seja sempre satisfatória. Tá bom? Obrigado por sua audiência e até a próxima.